Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um conceito que particularmente eu gosto muito, muito mesmo, e que me fez, eu acho que foi por esse conceito, que logo mais eu vou falar, que fez eu embarcar e topar, e estudar e me debruçar na teoria de análise transacional. Fez me apaixonar ainda mais. Fora os outros conceitos também que são muito legais, muito importantes, que fazem todo sentido para mim. Só que esse tem um lugar especial no meu coração, assim. Me deu muitas respostas quando eu comecei a estudar, 20 anos atrás, e até hoje faz toda a diferença quando eu trabalho isso, especificamente em terapia com os meus pacientes. E, e acho que nunca vai perder a importância, porque a gente vai falar de uma coisa que é essencial ao ser humano, que são as nossas fomes de reconhecimento enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Só para relembrar que todos esses conceitos que eu venho falando, eu falo através da análise transacional, à luz da análise transacional. Então, só para a gente relembrar um pouco, para quem não sabe, a análise transacional é uma teoria do desenvolvimento da personalidade e do funcionamento intrapsíquico e do comportamento interpessoal. Ou a gente pode dizer que também é um sistema de técnicas destinadas a ajudar pessoas a compreender e modificar os seus sentimentos e comportamentos, ok? Só para a gente relembrar um pouco aí, não ficar tão perdido. Então, o conceito de hoje chama-se, Eric Berne chamou de as nossas fomes, né? Que são fome de estímulos, que ele conceituou como afagos, ou carícias, como outros autores falaram, de AT. Eu vou falar muito da palavra carícia, só que a carícia é afago, que é a fome de estímulos que ele falou tanto, né? São os afagos, as carícias, é a mesma coisa. Então, as carícias a carícia é a unidade de reconhecimento humano, por isso que eu falava lá no início, que é o reconhecimento humano, então é tudo, né? Reconhecer o ser humano. Isso é a carícia. E elas são tão necessárias à vida humana quanto as necessidades primárias, que é comer, beber, ter abrigo. Então, quando essas necessidades primárias elas não são satisfeitas, elas podem levar o indivíduo à morte. Então, olha só a relação dessas necessidades primárias e vitais para o ser humano com as carícias. Então, é tão importante quanto. E aí a gente vai entendendo ao longo aqui do vídeo que a gente pode morrer se a gente não tem carícias, se a gente não tem reconhecimento. Que a princípio pode ser, mas isso é impossível. Não, isso tem experimentos, isso é científico, comprovado que é a morte física mesmo. A pessoa morre se ela é privada de carícias ou de afagos, né? Então, o indivíduo que não é privado dessas carícias, ele pode ter um desenvolvimento biológico muito mais, e emocional muito mais saudável do que se ele tiver em estado de privação. E aí ele vai ficar livre para dar, receber e pedir carícias, né? Então, quando ele fica livre para viver isso, para dar, receber e pedir. Que a princípio a gente pode achar que é uma coisa simples, que na verdade é simples mesmo, mas que a gente ao longo da nossa vida vai aprendendo, vai entendendo por algum motivo, e muito desses motivos aconteceram ali na primeira fase da minha vida, na primeira infância, de que não, eu não posso pedir o que eu quero, eu não posso pedir carinho para ninguém, né? Ou eu não posso receber, ou eu não posso dar. Ou, vamos colocar, aquelas pessoas que só que dão muito, né? Aquelas pessoas que dão. E aí, na hora que elas vão receber, elas têm dificuldade em receber. Será que a gente não conhece alguém assim? Então, elas são afetuosas, dão carinho,
ou dão atenção, ou dão comida, ou cuidam, elas são cuidadoras, mas na hora que elas precisam de cuidados, elas podem ter muita dificuldade em pedir cuidados e receberem, porque elas que são as cuidadoras. Provavelmente a gente conhece alguém assim, né? Então, é por aí, nesse lugar aí de dar, receber e pedir, que a princípio é uma coisa simples, mas não é tão fácil quando a gente vive isso, né? Então, quando eu tenho essa liberdade de dar, de pedir e de dar, pedir e receber, eu estou vivendo aquelas 3 capacidades que eu falava da autonomia, que é a minha espontaneidade, minha consciência e minha intimidade. Então, eu tô na minha autonomia, né? Tô na minha plenitude enquanto ser humano. Porque eu sou livre para viver tudo isso. Eu sou livre para dar carinhos, receber carinhos, dar afagos, dar carícias, né? E sou livre também para receber carícias e sou livre para pedir carícias. E não tem nada de errado com isso. Então, o corpo humano ele tem fome de comida e de vitaminas, não é verdade? Então, se a gente não come e se a gente não tem vitamina no nosso corpo enfraquece e a gente pode morrer. O sistema nervoso também tem uma fome, que é a fome de sensação. Então, e aí eu vou abrir um parênteses e falar de um exemplo aqui. Os terroristas russos na década de 30, eles confessavam seus crimes por confinamento solitário por muito tempo. Então eles ficavam em um lugar com uma luz muito brilhante, que iluminava tudo, ficava tudo muito claro, ou eles ficavam em lugares totalmente escuros, sem nenhuma luz, por muito, 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 muito tempo. Então, olha só, por um confinamento solitário, sem nenhum estímulo, ou quase nenhum estímulo, né? Então, olha só, olha aqui que é uma palavra-chave que entra, a palavra monotonia. Então, quando eu não tenho nenhum contato humano, quando eu não tenho nenhuma mudança no ambiente, quando eu como a mesma comida todo dia, toda vez, na mesma panela, no mesmo prato, não muda, tudo é igual, do mesmo jeito, uma monotonia, né? Todos os dias isso repete por um período muito longo. Então, o que acontece? Nessas condições, o sistema nervoso ele se enfraquece e a mente também, ele entra em colapso. Então, por que isso acontece? Porque parte especial do nosso cérebro, que é o sistema de despertar, ele precisa ser estimulado diariamente para ele se manter saudável, né? Então, sem isso, tem uma deterioração, né? E pode entrar em colapso e ter uma coisa mais grave aí, uma consequência mais grave mesmo. E aí, de alguma forma, quando eu faço essa estimulação no meu sistema nervoso, né? Então, quando eu saio da minha monotonia, quando eu mudo o ambiente, quando eu favoreço coisas novas, tem gente que muda o espaço do quarto, muda a cama, bota perto da janela, se tiver armário, um armário, uma estante, tira a estante, bota o tapete, bota outra cor, bota quadro, tira quadro. Então muda o ambiente, isso tem um sentido mesmo, isso é uma estimulação para o nosso cérebro, porque a gente está numa monotonia. Então tem gente que se é destro, vai escovar o dente, começa a escovar o dente com a mão esquerda. Então estimula o cérebro a fazer uma coisa que ele não fazia, olha lá. Então saiu da coisa rotineira, da mesma coisa, da mesmice. Então tudo isso é estimulação, como se fosse um alimento para o nosso sistema nervoso. Isso é muito saudável. Então quando a gente entra numa situação de falta de estímulo, o nosso cérebro vai se enfraquecendo, e se isso fica por um longo tempo, isso traz danos e muitas vezes danos irreparáveis, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Aí vamos falar de uma coisa boa, ao contrário disso que eu estava falando, da estimulação cerebral. Por isso que os bebês, eles gostam muito de ser pegos no colo, né? Então,
para também não ter um colapso aí. O bebê, quanto mais estimulado, quando mais tocado, quanto mais acarinhado, ele vai ter uma vida psíquica, mental, física, biológica, tudo vai ser muito saudável nesse bebê, porque ele sempre está estimulado. Ele não fica só no berço o tempo inteiro, né? Ele só é alimentado e olha lá. Então ele tem uma estimulação, né? Então é muito importante e de alguma forma isso, quando a gente faz essa estimulação no nosso cérebro, é como se a gente fizesse um gesto de aceitação. É como se estivesse falando para o cérebro: ah, você tá aí, você tá vivo, legal, que bom. E aí ele entende e ele é reconhecido: opa, que coisa boa, então vamos continuar trabalhando. É como se fosse isso. É só uma brincadeira para a gente entender que esse gesto de aceitação, de estimulação, é extremamente saudável e a gente precisa fazer isso. Nesse momento que a gente se encontra isolado, é muito importante que a gente não entre numa monotonia, não entre numa mesmice, né? Porque isso pode ser perigoso, pode ser armadilhas, até para pessoas que já têm uma predisposição à depressão, a outros adoecimentos mentais. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então a criatividade nesse momento é maravilhosa, mudar a posição dos móveis do quarto, da sala, pintar uma parede, fazer brincadeira com os filhos, se tiverem filhos, com o marido, com quem tiver. Se tiver sozinho, poder conversar com o outro pelo vídeo, escutar uma música, ver, não ficar só na televisão, ter outros estímulos além da televisão. E aí isso vai não tornando a vida monótona e aí fica mais ok, né? E a maioria das pessoas, elas têm fome de contato humano. Então, adivinha qual é a sensação preferida dos seres humanos? O contato com a outra pele humana, né? É a coisa que mais dá a sensação de alegria mesmo, de prazer pra gente enquanto humano, né? A nossa pele, ela tem um calor especial, um tipo especial, que a nossa pele é o melhor emitente e absorvedor dos raios infravermelhos, né? Que são as ondas de calor, que é fácil de ver e de fotografar em filme especial, a gente consegue ver, né? Os raios, e eles são liberados pelo corpo humano. E ele em contato com outra pele humana, ele dá certinho, ele combina de um jeito muito harmônico, né? E tem um efeito maravilhoso no contato com outra pele humana. Então, é por isso, e aí eu falava lá dos bebês, né? Que essa estimulação do tato com os bebês, ela é maravilhosa. É por isso que os bebês adoram ser pegos no colo, adoram serem acariciados. As massagens quando os bebês têm cólica, tem profissionais que ensinam as mães massagearem os bebês, né? A posição quando tem cólico, a posição para dormir, colocar paninho quente, tudo isso realmente é verdade, isso funciona de verdade, organicamente falando, quimicamente falando, né? Traz um bem-estar real para o bebê. Né? Aquelas massagens com óleos, com cheirinhos, tudo dá super certo, os bebês ficam muito satisfeitos e conseguem se alimentar melhor, dormir melhor, interagir melhor, realmente tem um efeito positivo aí, né? Então, é muito importante essa questão do contato com a pele humana, porque é o que a gente é o preferido da gente, né? Por esse calor e pelas essas ondas que o corpo humano emite, né? E absorve. Quando os bebês, logo que eles nascem, geralmente, e isso já tem um tempo, eles são colocados em contato com a mãe, né? Então o bebê saiu ali da barriga, a primeira coisa que os médicos fazem é colocar os bebês aqui bem pertinho da mãe para sentir o cheiro da mãe, o batimento cardíaco da mãe, né? O calor da pele da mãe. Então, olha só, né? E aí o bebê que tá chorando lá, tá
bem bravo, né? Porque acabou de sair do quentinho, do lugar confortável, ele logo se acalma, para de chorar, e aí ele fica lá com a mãe, e aí se ela puder amamentar naquela primeira hora, melhor ainda, né? A gente sabe também que a amamentação ali nas primeiras horas é essencial para o bebê, né? Enfim, então olha como é forte, né? Essa química aí da pele, né? Esse contato da pele humana com a outra. Então, nessa época de coronavírus, que a gente não pode estar em contato, né? Pele a pele, a gente não pode abraçar, e olha só, é a coisa que a gente mais gosta, ter contato humano, né? É por isso que o reconhecimento verbal, ele parcialmente, ele toma um lugar parcial no contato físico. Então, ele não vai substituir 100% do contato físico. Não vai nunca, né? Ainda bem que tem internet, ainda bem que tem os vídeos, ainda bem que a gente pode se comunicar assim. Na minha época não tinha celular, não tinha internet, a gente não conseguia se ver por vídeo, a gente só se falava por telefone e nem podia ficar muito tempo porque era muito caro. Então a tecnologia veio para coisas muito boas e para muitos benefícios. Só que esse contato que a gente tem por vídeo, ele é parcial. Realmente o completo vai ser o contato físico com a pele, contato físico humano mesmo, presencial. Só que enquanto a gente não pode fazer isso, a gente está em casa com alguém. Então, se você está em casa com seus pais, ou se você está em casa com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, não sei, com um amigo, tente, né, dentro do que for possível, ou se você não fazia isso por pressa, porque trabalhava demais, porque nunca tinha tempo para nada, agora a gente tem tempo para muita coisa, né? E a gente não pode mais usar essa desculpa. Então, abracem seus filhos, beijem os seus filhos, façam carinhos, né? Assistam filmes juntinho, agora tá chovendo, tá mais frio. Enfim, aproveita esse momento para esse contato que pode ser que não tinha antes e que agora pode ser que comece, é um bom momento. E aquelas pessoas que estão sós, que vocês que estão sozinhos possam interagir nos vídeos, conversar com as pessoas, ligar para as pessoas, né? Ouvir a voz também é muito bom, né? Se puder ver pela janela, enfim, dá um jeito de que melhor parcial, um contato parcial do que sem contato nenhum. Isso realmente é prejudicial de verdade para nossa mente, né? E aí para o nosso físico, então para a nossa vida. Agora vamos falar dos tipos de fome, né? Que são as fomes de estímulos, e aí vamos falar de algumas fomes para a gente entender um pouco e explorando mais o que isso significa. A primeira fome chama fome de estímulos, né? São as fomes, são os estímulos sensoriais. Então, são dos nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, a visão. Então, quando eu estava falando do vídeo, né? Hoje em dia a gente precisa estar isolado, muitas vezes realmente sem poder estar em contato com as outras pessoas por conta do coronavírus. Então, o que a gente pode fazer para não ficar sem estímulo nenhum? A gente pode se ver, se encontrar nos vídeos, fazer vídeo, fazer lives, fazer brincadeiras, trocar mensagens, conversar, né? No caso da visão vamos nos ver pelo vídeo. Isso é legal, isso nos dá uma carícia, né? A gente é acariciado, acarinhado quando a gente vê o outro, né? Então, olha lá, estimulando a visão, né? A audição. Então, se eu não consigo muito vídeo, eu posso ligar para outra pessoa e falar com ela. Anteontem eu liguei para minha irmã e aí ela brincou, falou, e fazia muito tempo que eu não ligava para ela e nem havia, faz muito tempo que a gente não se vê mesmo. E não é nem por conta do coronavírus, olha que a gente mora na mesma cidade. Mas aí eu liguei para ela e ela brincou, falou, nossa, lembrou que tem irmã, né? E a gente não tem o hábito de ligar, porque a gente tem um grupo da família e a gente se fala pelo grupo.
Então manda mensagem, manda foto, ri, conta piada, tudo pelo grupo. E a gente esquece de ouvir a voz ou de fazer um vídeo com outra pessoa, porque tá tão ligado nessa coisa de mensagem. Então, olha lá, estimulação, vamos ouvir o outro, né? Então, foi legal, ela se surpreendeu de eu ter ligado. Oi, tudo bom? E a gente bateu um papinho, foi rápido, mas tenho certeza que ela gostou e eu adorei, porque eu queria falar com ela, queria ouvir a voz dela, né? Então é importante a gente propiciar isso, não só ficar escrevendo, que a gente às vezes fica nesse hábito de escrever, não vem e não fala com ninguém. Hoje em dia é tão engraçado, tava vendo um documentário na televisão e a pessoa falava assim, hoje parece que você ligar para outra pessoa é um insulto. A outra pessoa não atende o telefone, fica com raiva de atender o telefone, porque ela tá tão ali fixada na mensagem, no WhatsApp, no Telegram, enfim, ela desacostumou a falar no telefone, a ouvir a voz do outro. Geralmente a gente, quando vai atender o telefone, tem alguém, né, querendo vender, né, telefone, querendo te dar dinheiro, são aquelas vozes de computador, né? Não é nem uma pessoa que está falando com você. Então aí você nem atende mais o telefone, você acha que já é um saco, a pessoa não é uma pessoa que vai te ligar. É alguém que vai te vender alguma coisa, vai ficar te cobrando as coisas, enfim. Então falar no telefone é uma coisa que parece que está em desuso e a gente precisa agora, nesse momento que a gente está isolado, estimular, né, essa parte, né, de ouvir o outro, de escutar a voz. Então, aí tem o tato, né, de tocar, que eu tava falando que é a preferida de nós, seres humanos. Um tocar no outro, a pele humana com outra pele humana, é a melhor química que tem. A bioquímica, né, e a química mesmo, que dá liga e que é maravilhoso. O olfato e o paladar, né, que é de comer. Muitas vezes o olfato, quando a gente sente, né, o cheiro, a gente às vezes remete a lembranças de quando a gente era criança, um cheiro de alguma comida gostosa, né? Geralmente as pessoas que mexem com comida, que são pessoas profissionais da área da alimentação, elas falam muito isso. Ah, quando eu era criança, eu via minha avó fazendo aquele bolo e aquele cheiro na cozinha. Olha lá o cheiro, né? A estimulação do nosso olfato. E aí o paladar também, né? A comida da nossa mãe quando a gente era pequena, a comida de algum lugar que a gente ia sempre, ou a nossa comida que a gente faz hoje tem uma referência do passado, de que a gente comia, do que a gente gostava, enfim. Então estimular aí essas áreas, não só uma coisa para não entrar na monotonia, e tudo isso é muito saudável pra gente. A outra fome é a fome de reconhecimento. A fome de reconhecimento é um tipo especial de sensação, né? De calor e contato, em atos ou palavras. Então, e aí a gente vai entender que só amamentar o bebê não é suficiente. Então, se a mãe vai lá e dá mamadeira para o bebê e coloca o bebê de novo no berço e acabou, e isso se repete por um longo tempo, isso não vai ficar satisfatório para esse bebê. Então ele precisa de um estímulo além disso, além da alimentação. Ele precisa ser alimentado, sim, mas ele precisa, além de ser alimentado, ele precisa do cheiro da mãe, do calor da mãe, do colo da mãe pegá-lo, acariciá-lo, tocá-lo, trocar fralda, botar no banho, fazer massagem, dar remédio se precisar, enfim, ficar em contato com a pele do bebê, pegar o bebê no colo. Isso é essencial, vital para a vida biológica, física, mental desse bebê, para a vida inteira dele. Então, os bebês precisam sim serem pegos no colo. Os bebês precisam ser tocados. Isso é essencial para a vida. Isso é fundamental para a vida, né? Então, só amamentar não é suficiente. Então, só falar algumas coisas, né? O estímulo de só falar, de só dizer algumas coisas também não é suficiente. Então, Eric Berne, quando tem um livro dele que ele fala o que você diz depois de dizer olá, que o dizer olá é o que você significa para outra, você acontecer para o outro quando você diz olá. Eu acho isso tão bonito. Quando você diz olá para alguém, é você acontecer para o outro e deixar que o outro aconteça para você. Como isso é
profundo, né? Não é só um oi, não, é oi, olá, tudo bem? Como é que você tá? E olhar no olho da pessoa de verdade, querer realmente saber se ela tá bem ou não. Né? Não precisa contar uma história e tal, mas oi, eu tô olhando pra você, tudo bem? E aí, como é que você tá? O que você tem feito? Ah, que legal. Então, você dá 2 minutos, 3 minutos de tempo para essa pessoa poder ouvir, você falar e você olhar ela no olho. Então, isso é dizer olá. É você acontecer para o outro e você se preparar para que o outro aconteça para você. Isso é muito legal. E isso é diferente de dizer um simples oi, né? Então, essa fome de reconhecimento, ela não é só um oi, só uma palavra, só alimentar. Ela é isso e mais alguma coisa, né? Então, por isso que ele fala, é um tipo especial de sensação. Então, quando o bebê pode ser amamentado, acalentado, acarinhado no colo da mãe, ele vai ser nutrido de alimento e de amor. Então, isso tem uma grande diferença. Né? Então, quando ele escuta a mãe falar, o som da voz da mãe, isso também é um estímulo. Ele reconhece que a mãe está ali, reconhece que a mãe, o som, né, a voz da mãe. Né? Então, tudo isso vai servir para uma alimentação, além da alimentação mesmo biológica desse bebê. Né? Tem um pesquisador, eu vou falar um pouquinho dele, porque ele fala dessa forma de reconhecimento de uma forma clara e científica. Ele foi um norte-americano chamado Hallow, e ele, na década de 60, ele fez experiência com macacos rezos. Então, ele ele fez com 2 variantes. Cuidados reconfortantes, aleitamento reconfortante versus contato reconfortante, né? Então ele pegou os macaquinhos, uns filhotes de macacos, ele tirou os macaquinhos das mães biológicas e colocou os macaquinhos numa gaiola com 2 mães de arame. Uma mãe de arame era envolvida com um pano felpudo e a outra mãe tinha uma mamadeira presa nela e só de arame, né? Então, quando os macaquinhos tinham um estímulo de medo, quando eles sentiam medo, eles corriam para a mãe felpuda, para a mãe de pano, e nunca para a mãe de arame, né? E aí, mesmo aqueles macaquinhos que eram criados só pela mãe de arame, que tinham o leite da mãe, numa sensação de medo, eles não corriam e se agarravam àquela mãe de arame. Olha só que interessante. Então, o que ele foi entendendo? Que a estimulação tátil, né? Então, significava ser agradável, afetuosa, tinha uma sensação que dava proteção e segurança, né? Isso tudo era material para o indivíduo criar uma identidade. Olha só, né? Que interessante isso. Então, mesmo que a mãe lá de arame tivesse o alimento que era essencial para a vida daqueles macaquinhos, a outra mãe que não tinha mamadeira, mas era quentinha, era felpuda, ela dava a sensação para esses macaquinhos de conforto, de carinho, de amor, de proteção, de segurança, olha só. E isso era material para eles constituírem a sua própria identidade. Com a ausência dessa mãe de pano, os macaquinhos ficavam totalmente paralisados de medo, né? E aí eles não exploravam o ambiente, porque o medo paralisava eles. E aí a mãe de arame, o que foi entendido é que ela era incapaz de produzir segurança, né? Então, qual foi a conclusão do experimento?
que o contato reconfortante, ele suplementava, variava a amamentação. Então, por isso que eu estava falando, não só a mãe dá o leite materno para aquele bebê e botar ela no berço, botar o bebê no berço e esquecer o bebê lá. Ele vai crescer e vai se desenvolver? Pode até crescer e se desenvolver, mas ele vai ter uma sequela aí, vão ter sequelas nesse bebê. Então, lá na experiência dos macaquinhos, o pesquisador entendeu que os macaquinhos que tinham contato com a mãe felpuda, eles tinham propiciado neles a sensação de segurança, de proteção, era agradável, significava tudo isso com a mãe, que era reconfortante. Então, por isso que eu falei, além da amamentação, é importante que a mãe pegue o bebê no colo, sinta o cheirinho do bebê, o bebê sinta o cheiro da mãe, sinta o calor da pele da mãe. Olha lá, o contato com a alimentação. Olha como isso é tão importante. Uma coisa isolada da outra não é, né? Não dá resultado bom. Então, só a mãe que alimenta e não dá carinho, não tem contato com o bebê, ele pode ter uma sequela e uma dificuldade na sua identidade, né? Em se sentir seguro, né? Porque os macaquinhos, quando ficavam na ausência da mãe felpuda, eles ficavam paralisados de medo e eles não conseguiam explorar o ambiente, olha lá. Né? Então, como é importante o contato pele-pele, o contato físico, né? Por isso que eu quis mostrar esse experimento, porque é científico isso que eu tô falando. E é muito importante a gente entender. Né? E aí a gente agora vai falar de outra fome, que é a fome de contato. Então, a fome de contato, ela é o contato físico, mesmo que esse contato seja negativo. E aí a gente vai falar de uma coisa que é um pouco estranho de se ouvir, mas mesmo que eu tenha uma carícia negativa, e a gente vai falar lá pra frente o que é carícia negativa, que vamos falar quais são as carícias negativas, é melhor que eu tenha carícias negativas do que eu não ter carícia nenhuma, né? Então, tem uma brincadeira que as pessoas falam, me bate, me xinga, me chama de lagartixa, né? Me joga na parede, mas não me ignore. Então é mais ou menos isso, assim, se a gente passa ignorante pela vida, sendo ignorado pelas pessoas, se a gente é invisível aos olhos dos outros, a gente fica com fome de contato, fome de reconhecimento, fome vital para a nossa vida, né? Então, qualquer carícia, positiva ou negativa, é melhor que nenhuma. Lembra que eu falava do confinamento, das pessoas presas, muito tempo ali sem estímulo nenhum. Então, isso realmente deteriora mentalmente, fisicamente o indivíduo, né? E aí eu vou falar de um outro pesquisador que chamava Levine. E em 1960 ele era um biólogo americano e ele fez experimentos com os ratinhos, os filhotes de ratos. Então o que ele fez? Ele demonstrou que além do desenvolvimento físico, mental e social, os processos bioquímicos são afetados pela ausência de estímulo e contato físico. Então ele colocou 3 grupos de ratinhos. O primeiro grupo A, ele dava descarga elétrica. O primeiro grupo era o B, ele manuseava os ratos, colocava os ratos de uma gaiola para outra. Pegava os ratinhos de uma gaiola e colocava em outra. E o terceiro grupo, que era o C, ele simplesmente ignorou os ratinhos na gaiola. E aí, de 3 meses após esse experimento, nessa mesma rotina, com esses 3 grupos diferentes, ele colocou todos os ratinhos juntos numa gaiola grande, né, para ver como é que eles iam se comportar ali. Então, o que aconteceu com o grupo A dos ratinhos que levavam descarga elétrica? Eles demoraram para explorar o ambiente, mas conseguiram buscar comida e se alimentaram. O grupo B
que eram manuseados, né, que o biólogo tirava de uma gaiola para colocar na outra, eles imediatamente exploraram o ambiente e foram buscar comida. Imediatamente, quando foram soltos nessa gaiola. E o terceiro grupo, que era o grupo C, foi o grupo que foi ignorado pelo pesquisador, eles ficaram com muito medo, ficaram paralisados, amontoados um em cima do outro, trêmulos, e eles não exploraram o ambiente, de jeito nenhum. Né? Então, qual é a conclusão dessa experiência? Então, estímulos dolorosos têm o mesmo efeito enquanto os estímulos delicados. O que prejudica é a falta de estímulos. E aí, aquilo que eu estava falando anteriormente, se alguma pessoa vive numa situação de extremo isolamento, e tem pouco estímulo e pouco contato com as pessoas, ela vai ter um adoecimento muito grave e possivelmente vai morrer, né? Então, esses ratinhos que foram ignorados, eles não tiveram contato com o pesquisador não pegou eles em nenhum momento, eles foram simplesmente ignorados. Por isso que os presos, a pior punição para um preso que está num presídio é ir para a solitária. Eu me lembro do filme Carandiru, que é um filme brasileiro que passou muito tempo atrás, muito bem feito, e uma cena do filme que era feito pelo ator Milton Gonçalves, ele era um presidiário e ele estava muitos anos já na cadeia, e aí ele foi de novo para solitária e ele sempre ia para solitária. Então, para ele não enlouquecer, ele levou uma moedinha, ele ficava jogando a moeda para cima e para baixo, para ficar criando algum estímulo, né, para não enlouquecer, para não morrer. Então, isso é um exemplo de como é danoso eu ter falta de estímulo nenhum. Isso realmente me leva à morte de verdade, né? Então, por essas experiências científicas, a gente entende que o reconhecimento, o contato físico, presencial, ou o contato, que eu falei, né, de alguma forma verbal, nem que seja parcial, que não vai tomar o lugar do presencial, ele ainda assim é benéfico, ele ainda assim tem um resultado muito melhor, ou algum resultado, do que seria a pessoa não ter nenhum contato, nenhum estímulo, falta de estímulo total, né? Então, para a gente poder pensar aí, nesse momento de isolamento social, que a gente estimule nossos filhos, nossos parentes, nossos maridos, nossas esposas, enfim, quem a gente estiver, para a gente não entrar nessas, às vezes, armadilhas, né, da nossa mente, né? Ninguém tá sozinho, todo mundo tá no mesmo barco, o planeta tá passando por essa situação, né? Então isso de alguma forma ajuda e faz com que a gente ajude o outro, né? Olhe para a nossa dor, cuide da nossa dor e cuide da dor do outro, se a gente puder, né? Eu acho que a gente está passando por uma situação de que ou a gente vai entender que a gente veio para esse mundo para ajudar o outro e para se ajudar, ou isso vai ter que acontecer de novo para a gente se dar conta disso. Então, nunca foi tão importante a gente se cuidar e cuidar do outro, né? Então, acho que é uma das, pelo menos a mensagem que eu entendo desse vírus que tá aí na vida da gente. Enfim, vamos lá para a outra fome, que é a fome de... fome de contato, eu já falei. A fome sexual, de penetrar e ser penetrado. E quando eu tenho satisfeita essa fome, eu gratifico as outras fomes que eu tinha falado, né? Porque a fome sexual gratificada e satisfeita,
eu tenho contato com a outra pele, né? Eu tenho cheiro, calor, quase todas as estimulações estão assim sendo satisfeitas, e aí as outras fomes também ficam muito gratificadas, vamos dizer assim, né? A outra fome é a fome de estruturação de tempo. E aí é um dos grandes problemas da vida estruturar o próprio tempo. A gente muitas vezes não sabe o que fazer com o tempo, né? A gente está vivendo essa situação e aí como é que vai fazer? A gente está em casa, não pode sair de casa. Como é que a gente vai estruturar o tempo então? O que a gente vai fazer com 24 horas do dia? O que a gente vai fazer com 168 horas por semana? E o que a gente vai fazer com 52 semanas do ano? Então, muitas pessoas ficaram muito perdidas ou ainda estão e não sabem como estruturar o tempo, né? Então, a gente tem que ser preenchido, o tempo tem que ser preenchido, né? Porque a maioria das pessoas ficam inconfortáveis em viver períodos de tempo sem estruturar o tempo, né? A gente pode até achar bom ficar um fim de semana sem fazer nada, mas daqui a pouco a gente vai começar a dar um jeito de estruturar o tempo para não enlouquecer, para, sei lá, para não surtar, para não acontecer alguma coisa ruim. Então a gente tem que estruturar o tempo. Não tem jeito, né? Essa fome é a mais disseminada e quase tão daninha, né? Como uma subnutrição, como o coronavírus, né? Então a gente tem essa necessidade de estruturar o tempo. Então essa é a quinta fome. E a fome de incidentes. E se a gente não dá um jeito de estruturar o nosso tempo, a gente parte para essa fome que eu vou falar agora, que é a fome de incidentes. Então a gente vai se metendo em dificuldades, em provocações para aliviar o nosso tédio. Então a gente briga, fica muito irritado, briga com o outro na rua, no trânsito, e sei lá, dentro, agora não pode sair muito tão dentro de casa, eu brigo com meu marido, brigo com a minha filha, eu brigo com a minha esposa, bato no cachorro, bato nas minhas filhas, enfim, tô brigando com todo mundo, tô irritada e começa a explodir para aliviar a minha tensão. Olha os incidentes que acontecem. Então isso é muito perigoso e possivelmente está acontecendo muito por aí, né? A gente sabe que a violência doméstica aumentou muito por conta do isolamento social. Então, mais um motivo para a gente se cuidar, para a gente procurar auxílio. A internet está ajudando nesse sentido. Tem muitos profissionais de várias áreas ajudando as pessoas, se ajudando e ajudando as pessoas, né? Porque a gente não pode sair de casa. Então, a fazer exercício físico, a se alimentar. Então, acho que todas as áreas estão se ajudando, é uma ajuda mútua. Então, a gente não precisa cair nessas armadilhas se a gente souber pedir ajuda, né? Isso é uma atitude até de humildade. Eu preciso de ajuda, eu vou lá e peço. Olha lá, né? Como eu falava lá no início. É uma coisa simples, mas pode ser muito difícil para muitas pessoas. Mas é importante, porque aí, se eu não faço isso, eu caio nessas na fome de incidentes, e aí eu vou entrar em jogos psicológicos, que é um outro conceito da análise transacional, que são situações muito destrutivas e que eu vou fazer coisas muito danosas para mim e para o outro, né? Então, realmente eu preciso ficar muito atenta para não cair nessas armadilhas e não propiciar isso para mim e para quem está comigo, né? Mas olha só, quem tem filho, os bebês são os maiores remédios já inventados para fome de incidente. De estrutura, né, de estrutura e de incidentes. Por quê? Porque quem tem bebê dificilmente tem uma rotina, tem uma monotonia, vamos dizer. Rotina pode até ter, mas monotonia não tem, né? Filho pede coisa toda hora, ou chora, ou briga com outro irmão, faz bagunça, aí come, aí suja tudo, aí tem que limpar, e depois, quando você acabou o almoço, já tá quase na hora do lanche, aí depois do lanche, do jantar, você só vai ter tranquilidade, a casa só vai ficar tranquila na hora que as crianças dormem. Então, os bebês, eles ajudam muito, né, pra gente não entrar nessa fome de incidentes aí, porque a gente fica trabalhando muito com eles, né, muito
cuidando deles se eles são muito pequenininhos, bebês principalmente, ou crianças, principalmente, ou crianças pequenas, né? Então, isso ajuda aí pra gente não entrar nessas armadilhas. Quem não tem, pode, é o que eu falei, pode pedir ajuda com profissionais da área da psicologia, os terapeutas, os psicanalistas, ou com pessoas que você confia, enfim, né? Acho que a gente não tem que se dar justificativo para não fazer, tem que fazer. E aí a gente precisa se reinventar e ser criativo, né? O mundo está pedindo muito isso pra gente. Pode ser até que isso tenha acontecido pra gente alimentar mais essa nossa área, né? De se reinventar e ser criativo. Então, vamos lá para os tipos de carícias. Quais são as carícias positivas? Então, a carícia positiva, ela é agradável. Geralmente, quem dá carícias positivas são pessoas que estão na posição ok, que estão na posição mais, né? E alimenta o traço de vencedor. Então, um olá, uma mensagem agradável, cumprimentos convencionais de oi, tudo bem, como é que você vai, né? Um acenar com a cabeça, um fazer assim com a mão, um aperto de mão, um abraço, um beijo, né? Mesmo que seja gestos de manutenção, né? De oi, tudo bom, encontros superficiais, isso assim, ainda assim, isso são carícias positivas, né? Então, as carícias positivas, elas vão revelar aceitação, mantém uma comunicação aberta, elas alimentam a sensação de que a pessoa está viva. Olha lá, o ok, né? Então, quando eu posso dizer um olá de verdade, como eu dizia antes, um olá para ver a outra pessoa como ela é, né? Acontecer para o outro quando eu digo olá, né? Então, a pessoa está viva, a pessoa que eu estou conversando está viva, né? Então, reconhecer o outro enquanto fenômeno. Então, as pessoas se sentem bem, elas se sentem reconhecidas e causam satisfação. Então, são carícias verbais, então eu falo, são de contato, de um abraço, de um beijo, né? Então, isso tudo são carícias positivas. Então, um pai elogiando um filho, uma mãe elogiando um filho, o casal se elogiando, falando um que ama o outro, se admirando, falando para o outro tanto que ele é importante, tanto que ela é importante, né? Então, a gente só precisa tomar um pouco de cuidado que o celular tirou um pouco isso da gente, né? Da gente olhar o outro de verdade. Dizer olá de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira, né? De acontecer para o outro. O celular tirou isso, então a gente fica muito no celular, né? O pai fica muito no celular, a mãe fica muito no celular e os filhos vão aprendendo com os pais que os filhos não ficam no celular primeiro que os pais, são os pais que ficam primeiro e por isso que os filhos ficam, né? Então, se eu não tenho esse hábito, eu não passo esse hábito para o meu filho. Então, e aí a falta de comunicação, de troca, de estar junto, termina, porque eu estou no celular. Então, isso desviou a nossa atenção. Então, vamos voltar a atenção para a pessoa e não para a máquina. É importante o celular, mas não é mais do que a pessoa, né? E de falar, é importante que se fale, né? Quando a gente escuta eu te amo, isso tem um efeito muito grande positivo, né? Na pessoa que recebe isso. Na pessoa que fala, na pessoa que recebe. Então, mas um casal pode falar, mas ela sabe que eu a amo. Pô, saber é uma coisa, ouvir é outra, né? Então, por mais que ela saiba, fale. Né? Fale você, marido, ou fale você, esposa. Falar eu te amo é uma coisa muito simples. Pode não ser fácil, olha lá de novo, mas é simples e é tão bom. A gente fica tão preenchido de coisa boa, fica tão acarinhado, fica quentinho, né? Recebe tanta carícia positiva e tanto carinho quentinho. Daqui a pouco eu vou contar um livro da história de um livro que nem é infantil, mas tem umas ilustrações que chama Conto de Carinhos. E é um carinho quentinho a gente ouvir que a gente é amado, né? Eu me lembro de uma situação que o Rossandro Klinger, que eu gosto muito, né? Ele é psicólogo espírita, ele falava numa entrevista, num vídeo dele, quando ele atendia, que ele é
ele é terapeuta, e uma pessoa fazendo a sessão falou que em determinado momento no casamento resolveu arranjar um amante. E aí adorava, estava feliz, casada, mas estava com esse amante. Aí ele perguntou, mas o que aconteceu, né? Por que você está com esse amante? Ele é melhor de cama, né, que seu marido e tal. Ele já estava pensando até na questão sexual, às vezes o marido não estava dando conta, enfim. E ela falou, não, ele me escuta. Né? Então, como isso foi surpreendente, né? Ele até brincou quando chegou em casa e ele começou a perguntar as coisas para a mulher. E aí ela começou a achar estranho, e ele, e aí, tudo bem? Como foi seu dia? E como é que você tá? Ela, nossa, mas por que você tá me perguntando isso? Você nunca me pergunta nada, começou até a rir. E aí ele riu e tudo, e até foi muito engraçado. Então, é importante que a gente seja ouvido, né? Escutar o outro é um gesto de grande impacto, de uma carência gigantesca positiva que a gente pode oferecer para o outro. E é por isso que terapia dá certo, né? O momento que você é ouvido, você recebe as suas carícias. As carícias adequadas, tá, gente? Então, o paciente tem 1 hora para falar da sua dor, contar do seu dia. Às vezes ele não tem nem com quem falar, né? E às vezes ele não consegue falar da dor dele com a esposa, com o esposo, sei lá, qualquer pessoa. Então a terapia ajuda muito porque ela abre o espaço de escuta. Eu escuto o outro de verdade, né? De uma forma verdadeira. Acolho aquela dor, acolho o que o paciente me traz. Então, olha como isso é forte, tem um impacto positivo, né? Então a gente deve falar, não guarde, né, o que a gente sente. Fica guardando, fala pro outro que ama o outro, é tão bom escutar. E é tão bom escutar e é tão bom falar. Tão bom receber, dar, né? Então, essa troca aí é sempre maravilhosa. E as carícias negativas são quando eu faço pouco caso do outro, quando eu humilho o outro, quando eu ignoro o sentimento dos outros, né? Aí eu envio uma mensagem que eu não sou ok. Fico lá naquela posição, não sou ok. E fico nos perdedores, né? Me sinto perdedora, então eu não sou ok. Então eu vou emitir e vou dar mensagens de vou ignorar, vou fazer pouco caso, vou humilhar, vou rebaixar a pessoa, vou xingar, vou bater, vou fazer uma agressão física, verbal, né? Então eu vou usar palavras de baixo calão, vou humilhar mesmo. Então são agressões físicas, então são as carícias físicas negativas, então apanhar, espancar, torturar, violência. Ou eu xingo, humilho a pessoa na frente de todo mundo, né? Isso tudo são carícias negativas. Então até um gesto, um olhar que eu faço, isso também pode ser uma carícia negativa, né? Então, tudo que sai de mim de um jeito ruim, porque eu me sinto mal, eu me sinto não ok, e eu tô muito como perdedora, eu vou passar isso pro outro. E vou viver muito mais uma carícia negativa, vou dar muito mais, e possivelmente vou receber muito mais também carícia negativa, né? E aí vou ficar nessa situação bem ruim, que ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser xingado, ninguém quer ser machucado, né? Então, esse foi o assunto de carícias. Espero que vocês tenham gostado. Acho que, tomara que eu tenha ajudado, né, clareado algumas coisas. O intuito desses vídeos realmente é para ajudar, para esclarecer, para acolher alguma dor, para ter alguns minutos com vocês de troca, de conhecimento. E logo, logo a gente se vê. Até já!